Salve, salve traders, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa, eu sou o El Vargas e hoje a gente vai falar um pouco sobre candle gatilho. Ultimamente, nos últimos gráficos, a gente vem comentando de alguns candles de possível reversão ou possível indecisão dos investidores. Vamos conhecer um deles? Bora lá, editor, solta a vinheta! Então é isso, galera, cá estamos no nosso slidezinho mequetrefe, como de sempre, tá? Vocês vão ouvir muito isso de mim, porque eu me sinto mal, eu não sei fazer, tá? Mas o importante é a gente entender a parada, tá? Não liga se tá bonito ou feio. Lembrando que não recomendamos nem a compra e nem a venda de papel nenhum. Aqui são apenas estudos de possíveis entradas. Se você vai entrar ou não, é uma decisão sua. O que é doji? Em alguns vídeos que a gente fez e quem já está acompanhando os gráficos, a gente consegue identificar algumas cruzes no gráfico, onde não tem corpo de negociação. O corpo é mínimo possível, onde compradores e vendedores empatam, não tem negociação ali naquela parada. O preço fica no mesmo entre compra e venda, a negociação é pouca. Agora, o que infere no possível reversão desse candle é para que lado a sua sombra está. Vamos entender um pouquinho melhor. Aqui a gente tem uma cruz equilibrada. Essa aqui é conhecida como a cruz que ninguém quer carregar. Temos uma sombra inferior bem longa, uma sombra superior bem longa e pouco corpo, certo? O que essa sombra fala pra gente? Essa sombra foram as mínimas e as máximas do preço naquele momento. E o corpo é a negociação do ativo. Nesse caso, não teve muita negociação ali. Compra e venda empataram. Os vendedores não querem vender, compradores não querem comprar e fica o candle parado lá no meio do caminho. E você fala: "Ih, eu gosto de antecipar. Deixa eu chutar. Compra." Aí o bagulho puf, desce. Venda. Aí o bagulho sobe. Então não faz sentido. Esse candle aqui, foge dele. Todo mundo tá olhando pra ele e falando: "Meu, pra onde será que vai essa parada?" É a cruz que ninguém quer carregar. Ninguém pega ela. É perigosíssimo isso aqui. Indecisão com certeza de mercado. Equilíbrio de compradores e vendedores. A parada tá indecisa mesmo. Fechou? Outro doji. Configuração de doji. Essa cruzinha. O que acontece? O pavio aqui que deixou na sua máxima, o que aconteceu? Aqui é a abertura e fechamento do candle, certo? Então, ele abriu e fechou praticamente no mesmo lugar. Só que antes disso acontecer, ele subiu comprando e começou a descer. Esse voltar, esse descer, esse pavio representa uma venda implícita. É uma venda escondida ali no meio do caminho. Logo, se tem uma venda escondida, o gráfico ele tem já uma direção não tão indefinida quanto o doji anterior, certo? Para quem gosta de operar, não é uma estratégia, mas é um candle gatilho. Gatilho do quê? Se o candle está escondendo uma venda, é uma venda. Sempre? Nem sempre, tá? Mas na cara é uma venda escondida. E para quem gosta de operar, perdendo a mínima desse candle, dá os 30 pontos? Quase sempre. Eu gosto de operar doji, mas depende. O doji ele tem que estar fora de entrave, ele tem que estar livre, tem que estar longe de resistências e suportes difíceis de passar, do pre-workout 200, próprias médias 29, sabe? Então a gente tem que operar, na minha opinião, tá? De onde o gráfico esteja livre, beleza? Outra possibilidade, ao contrário, onde o candle, ele abertura e fechamento, equilíbrio, pelo menos no mesmo lugar, ele desceu vendendo e começou a subir. Subiu um pouquinho, voltou e fechou no mesmo patamar. O que aconteceu? Da mesma forma que nesse candle ocorreu uma venda escondida por conta dessa sombra, nesse candle com esse movimento que a gente fez, ocorreu uma compra escondida. Fechou? Então, como a gente percebeu, a compra escondida tá aqui. Beleza, fechou lá em cima. E o que acontece? Já que deixou essa compra, essa força de compradores escondidas aqui, e a gente já tá sabendo, o ponto de entrada é na máxima dele. Stop loss técnico aqui na cabeça desse candle e aqui no pezinho desse candle. Fechou? Vamos ver na prática?
Então é isso, galera, cá estamos aqui no nosso laboratório de trades e entender como funciona mais ou menos esses dojis que a gente acabou de ver. Candle de possível gatilho, candle de possível reversão, de indecisão do mercado e que pode reverter o gráfico ou reverter a direção ou a tendência do gráfico. Ó, nesse instantezinho aqui, ó, a gente percebe que é uma sombra equilibrada, tanto para cima quanto para baixo, máximas e mínimas. O que a gente pode inferir nesse momento? É uma cruz que ninguém quer carregar aqui. Tá em cima de um suporte fortíssimo de média de 200 períodos. A tendência do gráfico é disparar para cima. Lógico que ele deu um puta de um calor aqui desnecessário, não fez sentido nenhum. Ah, well, necessariamente o candle tem que estar branco? Não. Ele tem que ter um mínimo de abertura e o fechamento, o spread entre eles, a diferença entre eles, tem que ser a mínima possível. Mínima. Então, isso aqui é um spinning top, não conta, mas olha, esse aqui, ó, verdinho, é um doji, que acabou ficando um pouquinho mais verde que o comum, mas ele é um doji, tá? Olha esse doji que a gente acabou de ver também, ó, a sua sombra de baixo, a sombra inferior, olha só o tanto, quanto ela representa, comparado com a sua sombra superior, é muito maior, não é equivalente como a sombra, o candle que ninguém quer carregar, então... Para quem gosta de operar esse tipo de candle, não deixa de ser um possível gatilho de indecisão do mercado. Mas por essa sombra ter deixado mais uma compra implícita do que uma venda, logo a nossa entrada seria aqui, o nosso top loss protegido, não chegou, deu para pegar bastante ponto no mercado. Fechou? Isso aqui é uma possível entrada, ou um possível, opa, vou dar uma esperadinha para ver o que vai pegar, até porque não teve tanta negociação aqui, depois vem um candle com bastante corpo. Vamos pro próximo candle? Mais um candle aqui, ó, que deixou uma sombra inferior muito maior que a sombra superior, o gráfico subiu, disparou depois de um bom tempo, né, ficou bastante candlezinho aqui, gatilho, que a gente vai conhecer um por um. Teve, ó, um candlezinho de possível reversão, mas por quê? Esse candle aqui, ele deixou uma venda implícita aqui, ó, deixou uma venda e não aconteceu. Eu creio que por conta da Pre-Workout, tá? A Pre-Workout, ela é muito forte. Então aceitaram a Pre-Workout como suporte e continuaram a comprar com tranquilidade. Foi por conta disso, tá? Tenho certeza absoluta. Vamos procurar um candle de venda? Aqui é um candlezinho de venda. Ó, abaixo da média de 200 períodos, não deixa de ser perigoso. Ele ficou com mais sombra superior do que sombra inferior. Lógico, tem uma venda implícita aqui para quem pega os 30 pontinhos como eu. Olha só. 160 pontos. Maravilha? Ótimo! Eu espero muito que tenham gostado e que tenham aprendido como funciona o Candle Gatilho Doji. E vamos aprender muito mais nessa saga aí, porque existem vários sinais de gatilho no mercado. Beleza? Isso vai enriquecer mais ainda a nossa análise. Eu espero muito que tenham gostado. Um super beijo, comenta, compartilha e tamo junto. Até a próxima.